Sabe aquela vontade quase incontrolável de jogar tudo pro alto e fugir pro meio do mato? Bom, hoje a nossa análise vai exatamente para esse lugar. A gente vai destrinchar um verdadeiro refúgio rural, o Hotel Fazenda Novo Tempo. Fica em Piraí, a horinha e meia daquele caos e do trânsito imprevisível do Rio de Janeiro, o que já é um alívio enorme, né? E olha, baseados no material super detalhado da agência Caminhos do Encanto, a gente vai entender como o turismo rural está se reinventando. O foco deles é muito claro e vai ser o nosso também. Famílias com crianças e casais que estão ali buscando desesperadamente uma tranquilidade no campo, longe da loucura da cidade. Aí a gente esbarra na grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. O que é, de fato, o descanso perfeito hoje em dia? Pensa bem. Num mundo onde a gente está o tempo todo conectado, com a caixa de entrada lotada, notificação apitando a cada segundo e as crianças muitas vezes presas num ciclo de apartamento e tela de tablet, o que uma família ou um casal exausto realmente precisa para recarregar as baterias no fim de semana? Será que a cura para o nosso esgotamento é mais tecnologia e um ambiente super engessado? Ou será que a gente está ansiando por uma volta às raízes, para o convívio humano de verdade? É muito doido ver como as expectativas de quem viaja hoje estão divididas. De um lado, a gente tem aquele padrão de luxo corporativo, o mega resort, onde tudo é milimetricamente perfeito, brilhante, mas, convenhamos, às vezes é meio frio, meio impessoal, sabe? E do outro lado, que é exatamente o caminho que o Novo Tempo escolheu, a gente tem o rústico, o foco total na família e a simplicidade. E a grande sacada aqui é que ser simples não é falta de dinheiro ou descuido, é uma escolha de negócio cirúrgica. Eles trocam aquela sofisticação de revista pela alegria autêntica, às vezes até um pouco bagunçada, de uma casa de campo de verdade. E transformar essa simplicidade em algo incrível dá um trabalho danado na prática. O material mostra que, com a fundação jurídica recente ali em junho de 2025, o negócio está operando sob nova gestão. Ou seja, está vivo, respirando e mudando o tempo todo. A administração não cruzou os braços. Eles estão ativamente ouvindo quem se hospeda lá para ajustar a rota. Para uma família ou um casal que só tem aquele final de semana livre no mês inteiro para descansar, saber que tem alguém lá se importando de verdade em garantir a paz deles é um baita de um alívio. Para colocar isso em perspectiva, dá uma olhada nessa nota. 4,2 de 5. E estamos falando de centenas de avaliações reais das pessoas. Isso é a prova concreta de que esse conceito mais despretensioso funciona pra caramba. Fica evidente que, quando um casal quer se reconectar, ou uma família precisa de espaço livre para respirar, o valor emocional que o hotel entrega supera e muito aquela exigência de ter uma estrutura hoteleira impecável de 5 estrelas. O sentimento de paz ganha da parede recém-pintada. Mas olha só, para um negócio rústico assim dar certo, a palavra de ordem é transparência. A gente tem que colocar na balança. De um lado, os trunfos maravilhosos, comida caseira super elogiada, recreação que não deixa a peteca cair e um acolhimento de aquecer o coração. Do outro, o choque de realidade que precisa ficar claro para o cliente antes dele chegar. A estrutura é mais antiga, pode ter um vazamentozinho chato no box do chuveiro e o lanche da tarde é o basicão mesmo. Alinhar essa expectativa é o segredo do sucesso, porque, na real, um chuveiro pingando vira detalhe quando você vê seu filho o dia inteiro rindo, brincando na terra e você finalmente consegue tomar o seu café em paz, sem ninguém te chamando. E é na barriga e no coração que a mágica acontece de verdade. Você lê os depoimentos e é só gente falando que a comida é saborosa e farta, que o clima é um verdadeiro ambiente familiar. O peso emocional que uma comidinha bem feita e um sorriso no rosto tem é um absurdo. Esse sabor afetivo compensa qualquer azulejo solto. É aquela nostalgia gostosa de chegar na casa de vó no interior, com o café passando e o bolo saindo do forno a lenha. É exatamente isso que quem mora no meio de concreto e asfalto mais quer. E para garantir que essa redoma de paz não se quebre, a forma como eles organizam as refeições é pura estratégia. É pensão completa, tá? Café da manhã, almoço, lanche, jantar, tudo incluso. Isso arranca com a mão aquela carga mental horrorosa de ter que decidir onde comer, olhar preço de cardápio, ver se a criança vai gostar. Para um casal que só quer ficar de pernas pro ar na piscina ou pais com filhos pequenos, isso liberta. É só da hora, sentar na mesa e comer bem. Ponto final. Agora, falando do lazer, a rotina lá é montada para virar um ciclo de paz pro dia inteiro. Passo 1, as crianças vão dar aquele abraço nos bichos da fazendinha, o lúdico puro. Passo 2, passeio de trator por toda aquela área verde gastando energia ao ar livre. E o passo 3, que convenhamos, salvo o final de semana, uma equipe de recreação engajadíssima que toma as rédeas das brincadeiras. E por que isso é genial? Porque a criança brinca segura e feliz e os pais, glória a Deus, podem desligar o celular, ler um livro ou só ter um momento de casal em silêncio. Resolve o problema de todo mundo. Então, para quem é esse lugar, de fato, fica muito claro, e a gente precisa bater nessa tecla. O foco absoluto.
O encaixe perfeito é nas famílias com crianças e nos casais que estão numa pegada de buscar tranquilidade total no campo. Quem está procurando ostentação, luxo impecável ou serviço de quarto 24 horas de gravata borboleta vai se frustrar bonito lá. E ter essa clareza de quem não é o seu cliente é maravilhoso porque atrai magneticamente as pessoas certas, aquelas que dão valor para o silêncio e para a grama molhada. É aí que a gente entra nos bastidores, na estratégia da agência Caminhos do Encanto, que é brilhante. Eles pegaram toda essa recompensa emocional e transformaram num produto muito estruturado. Eles não vendem uma diária de hotel. Eles empacotam um antídoto perfeito para o estresse urbano e vendem isso de um jeito que faz total sentido para quem já está por aqui de cansaço. E como eles entregam esse antídoto? Sem atrito nenhum, zero dor de cabeça. Eles montam pacotes de sexta a domingo que fecham a conta toda. Já inclui a van executiva saindo do Rio de Janeiro, guia credenciado, seguro, hospedagem com todas as refeições e as atividades. Imagina você, com 2 crianças pequenas e mala para todo lado, não ter que se estressar dirigindo em rodovia perigosa. Eles engarrafam a tranquilidade e entregam para o cliente antes mesmo dele sair de casa. É um baita diferencial competitivo. E não para no basicão, não. A ideia deles é elevar a régua. Eles não querem que você só vá lá para dormir. Eles adicionam valor com tours guiados para contar a história do lugar, dão um destaque enorme para a gastronomia rural que mexe com a memória afetiva da gente e organizam caminhadas para todo mundo realmente respirar o mato. Eles criam memórias de cheiros, de gostos, de visuais, que é o que faz a pessoa lembrar do final de semana meses depois e querer voltar. E quando a gente olha para quem está consumindo esses pacotes, bate certinho com o nosso foco. A fatia gigante desse bolo são as famílias. Pais precisando soltar os filhos num lugar seguro. Em segundo lugar, os casais, buscando aquela taça de vinho na varanda, ouvindo os grilos. Tem até uma fatia menor ali para grupos corporativos, daquelas empresas que querem tirar a equipe de uma sala de reunião fria e levar para um ambiente de reconexão. Mas a grande massa mesmo são as famílias com crianças e os casais precisando urgente dessa pausa. Claro que, comercialmente falando, os bastidores têm que rodar lisos, né? A engrenagem aqui funciona com comissões super justas, de 15% a 25% para os agentes, tarifas líquidas redondinhas para as operadoras de turismo e um bloqueio estratégico de datas. Sabe por que isso é importante? Porque dá previsibilidade. O hotel enche na baixa temporada, diminui aquele susto no caixa e o vendedor tem um produto pronto, empacotado e confiável para oferecer. É o famoso bom para todo mundo. Tudo isso que a gente discutiu agora converge para um conceito lindo e super em alta, o turismo afetivo, que é basicamente viajar não pelo status, mas pela conexão emocional. É achar o máximo nas coisas mais simples, focar no que você está sentindo ali na hora, no cheiro do mato e se sentir totalmente em casa num lugar que não é a sua casa. É essa filosofia que pega uma fazenda com infraestrutura modesta e transforma num imã de turistas, num produto mega desejado e, claro, super rentável. O que nos deixa com essa provocação maravilhosa para fechar a nossa análise. Será que, no fim das contas, a simplicidade virou o luxo supremo de hoje em dia? Depois de ver de perto o sucesso do Novo Tempo e essa estratégia inteligente da Caminhos do Encanto, fica a reflexão. Desligar a tela, comer com gosto, ver o filho brincando sulho de terra em segurança. Não tem torneira folhada a ouro que pague isso, né? Fica aí o convite para a gente repensar o que a gente realmente precisa quando resolve fazer as malas para fugir um pouco da rotina. E a gente se vê na próxima.